Nada melhor do que uma reunião mediúnica para depois a gente falar de obsessão. Certo? Quem é que está atrás de vocês? Na frente, dos lados, em cima, embaixo. Certo? Então, pessoal, hoje o nosso tema é obsessão. Ele está botando ali para projetar, né? E aí, como espaço inicial, né? O que é que vocês pensam, imaginam, sentem? O que é que você acha? O que é que a gente vai falar? O que é que rola com esse tema? Diga aí, com vocês, a coparticipação. Obsessão, o que é que vem na cabeça? O que é que você sente? O que é que você acha? Aqui pode ficar sem vergonha. Aqui é a terra dos sem vergonha. Porque ninguém pode levantar para falar assim, ó, eu discordo de fulano. Cada um fala aquilo que pensa, e não a discordância de que qualquer outro tenha dito. Cabe a mim fazer aí a utilização do que vocês trazem, exatamente não para exatamente aquilo, mas daquilo como algo que dá para a gente pensar e fazer uma caracterização própria para a aula de vocês. Oi, boa noite. Boa noite. O que eu penso, né, sobre a obsessão é que, como todos somos espíritos, né, penso que existam aqueles que são desequilibrados, que ainda buscam, né, se alinhar e para fazer o bem, para chegar à excelência do amor. Então, eu penso que esses são os espíritos obsediados, né? Que estão por perto, assim como os bons, apenas precisando de cuidado. Ok, que mais? E aí, meu povo? Será que só existem duas classes de espíritos, bons e maus? O que é que vocês acham? E aí? Ali, ela quer falar, ó. Ali, ela disse assim, ó, dê ali para ela, vá, é amiga de trás, vá, diga aí. A fileira de trás, a de trás, aqui. Pronto. E aí? Você acha que só existem duas categorias? Não. Ou presta ou não presta? Não, inúmeras categorias. Se há inúmeras categorias, quer dizer que o processo de obsessão não pode ser categorizado de uma maneira, ou seja, o processo de relação interpessoal entre encarnados e desencarnados não pode ser categorizado em duas colocações, ou prestam ou não prestam, ou são bons ou são maus. É isso que você estava... Pessoal, veja só, isso eu acho crucial para nós começarmos a falar de obsessão. Primeiro, porque a obsessão existe desde quando? Desde quando nos tornamos espíritos, né? Quando nos tornamos espíritos, a partir daí temos os processos, né? Que o processo de obsessão é o processo de conexão entre dois espíritos, onde há em um deles, né, naquele que está sendo o dito aí obsessor, uma ação diretiva frente ao outro. Então, desde quando nós começamos a ser espírito, isso há. Então, já começa desde lá. E depois, quando eu falei entre o espectro de bons e ruins, porque nós temos esse rótulo, né? Ou são obsessores ou são mentores. E eu pergunto, e vocês são o quê? Porque, se você não é Jesus, você é o cão. Se eu chamar vocês para ser Jesus, todo mundo vai dizer, Jesus eu não sou. Logo, vocês são quem? O capeta. Então, o que é que nós estamos falando? Na realidade, a experiência reencarnatória são oportunidades de aprendizado para sairmos da ignorância para a sabedoria. E isso é uma trajetória. Certo? Então, categorizar é útil para nós podermos entender, porque é uma forma de análise.
Eu digo isso presta e isso não presta. Então, forma de análise, por quê? Por exemplo, você vai pegar algumas drogas que em determinada quantidade são benéficas, em outras são maléficas. Então, afinal, é aquilo para que nós possamos já começar esse assunto abrindo um pouco mais o nosso psiquismo para compreender o processo. Então, por exemplo, o MAMI tem um processo de uma doença crônica e degenerativa, e ela desencarna, certo? Se ela desencarna e eu tenho 60, ela chama ainda de meu filhinho, né? Faz lá, você não vem comer comigo, né? Não vai comer a comida da mamãe, lógico. E ainda bem que eu a tenho, e isso existe, né? Nada contra. E aí, o que acontece? Desencarna. Chega do outro lado, pode querer continuar o quê? Ficar junto de mim. Então, há relações de influências espirituais entre dois espíritos que não estão baseadas literalmente em um desejo consciente de prejudicar. Mas a presença do desencarnado pode estar sendo prejudicial. Porque o padrão dos fluidos dos desencarnados tende a contaminar, não, tende a se mesclar com o padrão do encarnado, levando ao encarnado percepções, sensações, estados aí doentios, podendo ser até tão amplos para ser doença também. Então, essa relação de prejuízo pode ser inconsciente ou consciente, tá? O contrário, certo? Papi desencarna e a fortuna que ele não tem, mas digamos que ele tivesse, e eu fosse queimar o din-din dele todo, né? Aí ele, eu nunca tirei uma férias. Meu pai tem 87. Eles estão queimando o meu dinheiro. E aí começa um processo, porque ele se sente agredido em virtude daquilo, e ali está rolando aquela relação. Veja, mais uma vez, aquele contexto. Então, na realidade, é maldade ou desorientação? É ignorância. Ignorância, vindo de determinada forma. Para que eu cito isso? Para que nós possamos desconstruir um elemento significativo. Pegue o Google e coloque assim, filme, espíritos, e mande pesquisar. Mais de 90% são filmes de terror. Tudo que é relacionado ao espírito é relacionado ao medo. O que é isso? Ignorância. Ignorância. Ignorância não como elemento pejorativo, não. A falta de conhecimento sobre. E aí as pessoas adentram a atividade espírita, vem, né? E assim, todo o trabalho de obsessão nessa casa, eu não vou falar das outras para poder estar sendo bem, como é bem territorialista, né? Ele começa por uma coisa chamada palestra. Qual o sentido, o significado, ou para quê? Por que a palestra antecede, fazendo parte do processo de desobsessão? O que é que vocês acham? Eu preciso que vocês falem um pouquinho, porque o pessoal está na internet, aí fica aquele som mudo assim. Ó. Instrução, né? Só instruindo nós podemos ajudar quem? O encarnado ou o desencarnado? Então, quando nós vamos instruir, ajudamos os dois. Às vezes o desencarnado entende mais facilmente. E faz o quê? Pica a mula. Vai tocar a vida dele. Porque, veja, é uma perca de tempo. Perca de tempo. A pessoa tem uma vida pela frente, está se mantendo atrelada a você. Quando ela desperta, ela vaza. Você fica o quê? Aliviado. Porra, aquele trabalho foi 10. Joana que me deu um passe, que mulher. Daqui a um tempinho, o que é que vai acontecer com você? Só vai trocar o visitante. O hotel ainda é você. Dispensou um hóspede, vai chegar o quê? Outro. Por quê? Quem é que convida o hóspede? Você. Quem convida o hóspede é você. Então, o processo de desobsessão diz respeito a quem? A você. Quando
quando você utiliza-se do conhecimento para o esclarecimento e muda a sua sintonia, mesmo que o coleguinha continue sem se mover, ele não encontra mais o que? Nenhum gancho para se ancorar em você. E aí o processo se desfaz. Não se mantém. Então, o verdadeiro processo para lidar com isso é conhecimento. Influências espirituais. Eu gosto daquela história que diz assim, o mundo de lá é uma cópia do mundo de cá. Certo? Ou seja, estamos falando de coisa muito parecida. E eu gosto muito de figurinha. Eu acho que eu devo ter uma dessas síndromes aí, que agora se diagnostica com mais frequência, né? Porque eu penso através de imagens, certo? A coisa me chega como imagem. Tanto que, para mim, quando eu vou fazer uma coisa dessa, eu não pego o texto para pensar na imagem. Eu vejo a imagem e digo, aí se encaixa aqui. É o inverso, né? Veja aquela imagem, um rosto no centro, várias figurinhas ali ao redor. Em seu trabalho, você consegue reconhecer quantas influências você recebe? Ou você acha que você não é influenciado no trabalho? Seu chefe, o subordinado, quem lhe preocupa, que lhe procura para você colocar o seu trabalho ali. Então, relação de influência entre indivíduos é algo natural. Se é algo natural entre encarnados, tá? É algo natural também entre encarnados e desencarnados também. Então, sem cor ali é porque tem uma relação com encarnados e desencarnados. Mas veja, você vai dizer, mas Fernando, aqui eu sei o que é. Sabe, você na maioria das vezes vai atuando sem nem perceber de quem você está sendo marionete. Estou falando encarnado, não é desencarnado não. De quem você está sendo marionete. E veja que você enxerga, você sabe quem é. Certo? Principalmente do coletivo, quando a gente pega aquela galera toda. São os Marias e Joões vão com os outros. O que eu tenho que perguntar para mim, não é se eu sou ou não sou, é o quanto eu sou. O quanto eu sou. Então, isso já é um fato. Então, o que é que se associa quando a gente está lidando com o desencarnado? Nada de diferente. Se você não quer ser Maria ou João vai com os outros, faça o quê? Construa suas próprias ideias, seu pensamento crítico, sua avaliação, para decidir o que faz. Para não se colocar no lugar de dizer, mas o problema não foi eu, foi ele. Foi ela que fez, foi fulano que me chamou. Não, é você. Isso é lidar com o processo de obsessão. Há uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos lhe influenciam? A resposta é essa que está aí, ó. Influenciam tanto em nosso pensamento que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Vocês não pensaram quando eu falei desencarnado? Imagine, a dos desencarnados também. Eu tinha uma amiga que ela se queixando porque ela tem alguns problemas na vida, coisa que é uma exceção, né? Nós não temos. E aí ela sempre fala ali dos problemas e tudo, e busca aquele acolhimento. Eu fiz, olha, enquanto você continuar nesse lugar de ser aquela vítima que precisa ser acolhida, isso não muda. Não, mas na frente dos outros eu não falo não. Eu fiz na frente de que outros? Porque você não está falando na frente do desencarnado agora. Mas o desencarnado é você sentado e uns 5 ou 6, todo ali na barra de sua saia, querendo lhe consolar, lhe acolher, porque você só atrai esse padrão. Então você vai sair disso? Nunca. Fica querendo alguém que faça por você? Não, criatura. Quando você tiver assim, diga, amiguinhos, ao largo, gostam de mim, orem por mim, mas fiquem lá. Porque esse pepino é meu. Eu que tenho que descascar. Querem fazer algo? Orem por mim. E aí você faz o quê? Se levanta. Isso é o quê? Trazer a consciência que há componentes espirituais e materiais que interferem, lhe influenciam. Abre os olhos e perceba para isso. Para que você possa ir ganhando outro lugar. Contudo, de vez em quando tem uns encostos assim que fica meio... Aí! Mas eu adoro encosto.
Afinal, quem são os obsessores? Prejudiciais ou benéficos para nós? Hã? Cadê o meu amigo ali? Minha amiga ali, vê se ela descreve ali. Ali. Vá, perca a vergonha, vá. Eu vejo uns 4 envergonhados ao seu redor. Você vai provar agora que você é mais do que a influência deles. Diga aí. Vamos, pronto, aí. Estamos neutralizando a influência dos 4 que estão aí ao seu lado. Mas diga aí. Vamos lá. A presença dos obsessores. Afinal, os obsessores são prejudiciais ou benéficos? As influências espirituais. Né? Eu estou falando do obsessor porque é aquele que quer lhe prejudicar. Não é o bonzinho que vai lhe dar o passe. Pronto, então, se for obsessor, vai ser maléfico. Eu acho. Pronto. Agora vamos ver. Fica ainda com o microfone para você me responder depois. Fernando começa a andar de sapato alto. Não é drag queen, não. Nada contra. Estou falando, tá? De sapato alto, tá? Eu começo a botar lá o sapato alto. E aí chega o obsessor e faz com que eu fique, ou seja, tão inflado que ele achar que eu respondo tudo. Aí Rafael me faz uma pergunta, aí eu fico, certo? E sair do lugar daquele facilitador top. Isso foi bom ou ruim? Pronto. Agora vamos olhar o seguinte. Quando eu estou inflado e eu tomo noção disso e boto os pés no chão, isso é bom ou é ruim? Depende do que eu vou fazer disso. Então, se eu digo, poxa, olha, eu estava andando em cima da plataforma, eu tenho que botar meus pés no chão, senão eu vou ficar num mundo de fantasia e, em vez de realizar, eu vou continuar sempre me frustrando. Então, na realidade, não é a ação do Espírito sobre mim, é o que eu faço daquilo. É o que você faz e o que você permite? Aí, pronto, beleza. Está vendo que eu queria deixar o microfone na mão dela? Porque é o que eu permito, né? Ir para o lugar da vítima, fui para o chão, caí, fiquei lá embaixo, ou apenas me enxergar. Então, o processo obsessivo, enquanto movimento que leva você a enxergar onde você está, que é diferente de onde você achava que estava, você pode lidar com isso de forma positiva. Quando você lidar com isso de forma positiva, você deixa de ser permissivo e passa a ser o quê? Transforma aquilo em um modelo de aprendizado. Posso pegar o gancho, então, e perguntar, nesse caso, então, quanto mais conhecimento a gente tem e quanto mais poder sobre o que é permitido ou não que façam com a gente, então não teremos obsessores? Quanto mais nos tornamos conscientes de nós mesmos, sabemos distinguir o que é nosso e o que é do outro. Quanto mais eu sei distinguir o que é meu e o que é do outro, que me influencia, eu posso criticamente decidir se eu permito ou não, a depender da finalidade para a qual aquilo vai representar para mim. Então, a partir daí, eu não estou à mercê dos espíritos, mas eu estou sempre a aprender com eles. Ok? Tá vendo? Olha, liberamos 4 obsessores, olha como fluiu. Oh. Tá vendo? Mas sabia que é isso? O que é que nos mantém presos num processo obsessivo? Uma monoideia de que somos incapazes de nos resolver por nós mesmos. Vocês sabem o que é que está significando monoideia que eu estou falando aqui agora? Vocês não viram aquela reunião mediúnica? O espírito não apareceu? Ele aparece preso a uma determinada condição ou situação que aconteceu. Aquilo é uma ideia. Isso é monoideia. Ele só gravita ao redor daquilo. Tá? Isso faz o quê? Limita, impede que ele veja todo o restante. E ele se concentra atrelado em cima daquilo. Então, a ideia é sair do perfil de monoideia para poder se permitir essa expansão. Senão, ficamos prisioneiros. Aí fica eu de um lado e o outro do outro. Essas duas coisas confluem, que é o que vai fortalecer esse processo. Então, processo de obsessão. Como muitas
afecções humanas, as obsessões são tão antigas como a própria humanidade, atingindo todas as classes sociais e indivíduos, sem qualquer distinção. Porque para você estar envolvido em um processo obsessivo, é preciso que você seja médium, ostensivo, porque médium somos todos nós dentro do contexto comum, né? Então, não. Né? Basta ser pessoa. É uma relação de espírito para espírito. Tem alguém do lado de lá, certo? Preso a uma monoideia, você torna-se elemento de fixação para isso, estabelecido o processo. Tá? Então, muitas afecções. Mas por que ele descreve muitas afecções, as obsessões são tão antigas? Por que isso? Porque, lembre, quando é que começou as obsessões? A partir do momento que nos tornamos espíritos. Senso crítico, eu vou dizer o quê? Fulano é o culpado, fulano me ocasionou, certo? Ou o contrário, eu quero estar junto de fulano. Então, gera, assim, essas relações. Por quê? Porque, por exemplo, Fofura, minha idosa cadelinha de 14 anos, fazer 15 agora, ela chega em casa lá agora para comer, não tem nada, só tem a água, ela vai dizer, cadê Fernando? Está enfiado naquele centro espírita de novo? Não, ela não vai dizer isso. Ela vai olhar, fuçar, não tem, e acabou. Quando eu chegar, vai abanar o rabo do mesmo jeito. Já se fosse o contrário, minha irmã, pequenininha, de 18 anos agora, que eu fiquei de deixar a boia para ela, e ela chegou da escola faminta e não deixou, o que é que ela ia dizer? Está lá socado naquele centro espírita, eu vou ter que comer pão com manteiga. Então, é essa presença desse senso crítico. Então, o que é que eu estou dizendo? Você lembra quando você colocou, o que é que a gente se permite é, qual a finalidade que eu dou para o uso dessa massa cinzenta? Qual a finalidade? Uma finalidade integrativa que busca despertar e crescer a partir dos desafios? Ou aquela que continua ainda fazendo o quê? Livrai-me de todo mal, amém. Livrai-me da tentação. Olha só. Olha só. Que venha a mim o mal ou a tentação, porque só vem a mim o que há de vir. O Espírito não pode fazer comigo o que ele quer. Ele só vai interagir comigo naquilo que tem a ver com o meu processo de aprendizado, de despertar. Então, eu começo a fazer o quê? Mas você vai ficar chamando para você? Não, eu não vou ficar em uma monoideia, achando que tem alguma caverna que vai me proteger. Quem fica dentro da caverna, fica protegido. De quê? Da vida. Então, o quê? Auto-obsessão. A si mesmo. Mas, vamos lá adiante. Por que é que isso acontece? O espírito sobrevive à morte do corpo físico? Por isso que acontece. Se sou eu do lado de cá, quando eu acordar do outro lado, vai acontecer o quê? A morte transforma alguém? Não transforma. Então, a partir daí, já que a criatura continua, certo? O espírito conserva suas características de individualidade? Tanto que tende a aparecer, nesse processo de retorno à expressão na vida física, a partir daquela aparência que lhe foi mais conveniente, normalmente na última encarnação. Quanto mais desperto ele está, ele pode utilizar a aparência de outras, né? Então, isso continua. E, por último, o espírito conserva a sua vontade e sentimentos? Lógico. Cor do outro lado, é a mesma coisa. Então, eu conheço Cristiana, certo? E aí, tinha por ela aquele amor fantástico, né? Apaixonadíssimo. E aí, Marcão, que está ali do lado, Marcão apareceu e, crau! Quando eu descobri, certo? Eu estava sendo escanteado. E aí, com raiva, com rancor. Só que aos 60, velho, infarta. E aí, eu acordo do outro lado. Quem foi o miserável que me fez infartar? Marcão. E por que eu vou agir assim? Porque eu sobrevivi, porque ainda sou eu e porque os meus sentimentos e a minha vontade ainda estão dentro de mim. A partir daí, eu vou querer fazer parceria com quem? Marcão. Isso é que faz com que o processo obsessivo seja tão real. Só que, digamos, isso aconteceu há 5 séculos atrás. 5 séculos. Eu já reencarnei, ele já deu uma reencarnada, mas éramos distantes, certo? E quando é agora, eu estou desencarnado e ele
encarnado. Só que aí algo nos aproxima. E aí, quando nos aproxima, miserável. Agora eu sei quem é você. Mas, Fernando, não teve mais nada a ver. Você acha que a ferida que houve entre eu e Cristiana é que eu me senti o quê? Desprezado, diminuído, reduzido. Esse é o complexo que eu carrego. Enquanto eu não curo esse complexo, se eu encontrar com o Marcão, tudo volta à cabeça ou não? Volta. E é isso que 5 séculos depois, encontrei Marcão e olhe, de novo. De novo. Então, qual é a ideia? Não perca tempo, busque se resolver. Porque senão, se você não acordar amanhã, vamos com todo o carinho lhe receber na quarta-feira, na reunião de desobsessão aqui. Diga aí, negão, o que foi que houve, certo? Então, essas características que são nossas, é que vai possibilitar, então, a existência do processo obsessivo. Por quê? Porque isso aqui é uma representação esquemática do psiquismo, né? Como é que a gente explica a mente? Temos várias linhas psicológicas para explicar isso, né? Falando sobre psiquismo. Fernando, por que isso é importante? O espiritismo nasce, e quase que em paralelo nasce a psicologia. Era uma forma onde buscavam explicar os fenômenos espíritas de comunicação com base na ideia de que aquilo que era trazido era conteúdo do próprio indivíduo, de suas memórias no inconsciente ou no subconsciente que ele acessava durante aquele transe ali. E não que fossem presenças de outras individualidades. Assim que isso aparece. Lógico, havia ainda a gleba dos charlatães, né? Ou dos também mistificadores. Isso era uma outra coisa. Estava se falando daquela pessoa que era o Ricardo. Tinha certeza que tinha algum espírito falando através dele. E eles diziam que não é isso. É que Ricardo está acessando conteúdos do psiquismo dele e está trazendo como se fosse outra pessoa, porque aquilo vibra nele dessa forma. Então, aqui tem o quê? Uma grande esfera, como se fosse todo como é o aparelho mental, onde tem um traçozinho aqui separando consciência do inconsciente. Consciência é essa coisa, eu sou fulano, vivo tal, tenho isso, tenho aquilo, as minhas memórias que eu consigo acessar, isso tudo está aqui a nível da consciência. E cá para baixo, no inconsciente, o que é que há? Modelos, ou seja, arquétipos. Alguém aqui vai ser pai e vai ser mãe. Alguém lhe ensinou o que é isso? Não. Isso desperta em você. A mulher não quer filho, uma hora ela quer o quê? Quero parir, quero ser mãe. O outro, quero ser pai. Você acessa o que são arquétipos, moldes, certo? De moldes comportamentais, né? Que vai atrair aqueles elementos em você. Então, nós respondemos a isso. E essas bolinhas rosas aqui são o quê? Complexos. Como eu citei, a minha paixão por Cristiana, eu aloquei como um complexo, e aí não é Cristiana, mas que se repete nas minhas 5 reencarnações. Mas outras mulheres, outras pessoas. E a ferida ainda está ali. Porque enquanto eu esperar que o outro resolva a minha ferida, ela não se resolve. Só se resolve quando eu busco, então, reconhecer e lidar com as minhas feridas. Tudo bem até aí? Perguntas? Então, vamos adiante. Então, isso aqui é o que vai conservar a individualidade. Por quê? Porque a mente não está no cérebro físico, mas é um dos órgãos do perispírito. Por isso que há, então, um construto de memória perispiritual ali presente. E isso explica por que é que quando você desdobra, você volta e não lembra. A gente desdobra todo dia que dorme. Certo? Você tem experiência, às vezes vem fragmentos. Porque esse aparelho mental perispirítico grava. Mas como isso não ocorreu no cérebro físico, porque não foi uma experiência acordada, vem como fragmentos. Você não consegue trazer isso claramente. É porque eu gosto desse contraste. Nós temos o hábito de imaginar o espírito iluminado, né? Então, ou é o bem ou é o mal. Mas inferno não existe, né? Mas a gente criou um umbral.
Para poder ficar, certo? A mesma coisa. O que é que estamos descrevendo aí? O que é que eu trago com essa imagem? É que, sempre que eu comecei a brincar com vocês, aqui alguém é Jesus, vocês vão dizer que não. Então, se você não é Jesus, você é o cão. Porque ou é luz ou é escuridão. No sentido, como é? No sentido? Alguém falou aí? Antagônico das palavras. Exatamente isso. O que é que eu estou descrevendo? Lógico, vocês não são Jesus e também não são o cão. Nós temos o quê? Sombra e luz. Aspectos conhecidos, desconhecidos. Aspectos que você manipula, utiliza, que vão trazer elementos positivos ou elementos negativos. Nós somos o quê? Isso. O que é que isso importa se eu entendo essa imagem e está aqui Joãozinho de Jesus, o cão em pessoa, estuprador, de menor, do diabo a quatro que você imaginar aí. Mas se eu respeito aquilo, o que é que eu vou entender? Joãozinho precisa de corretivo, porrada nele para ver se ele toma jeito. Não, Joãozinho precisa de o quê? Tratamento. Acolhimento. Para que, a partir do entendimento da própria ignorância, ele possa ir se propondo outras coisas. Mas, Fernando, ele tem que sofrer, ele tem que pagar. Vocês acreditam que sofrimento resolve ou muda alguma coisa? Porque se vocês acreditassem, por que a Lemos de Brito não reforma ninguém? Porque você acha que é fácil estar dentro de uma celinha onde caberiam 6 e tem 30? Isso educa? Isso faz despertar? Não. Então, quando eu entendo aquilo que somos sombras e luz, eu entendo a ignorância que envolve José de Jesus. E a partir daí, quando o meu pensamento para com José não é mais o miserável, o desgraçado, certo? O pulha, não, é uma pessoa que precisa de auxílio. Eu estou construindo um laço de obsessão entre eu e ele, ou eu estou dissolvendo? Dissolvendo. Mas, Fernando, você não tem medo de Joãozinho, de José de Jesus? Por que eu vou temer José de Jesus? Só chega a mim, na relação com José de Jesus, aquilo que eu estou predisposto. Mas, Fernando, eu pego José de Jesus e minha irmãzinha, que faz parte do trabalho social e espiritual aqui, Tereza Cristina, conduz José de Jesus para se resolver. Só que, se tem um José, será que não tem outros? Eu só vi um. Então, a ideia é que eu compreenda que isso é humano. E o espírito que está me influenciando negativamente está dentro do mesmo espectro. Para que aí, então, eu entendendo, já existe em mim o processo para não me tornar o quê? Obsessor dos outros. Vocês, às vezes, são obsessor dos vizinhos. Quer ver um elemento que vocês são fantásticos para se tornarem obsessores? O pobre do síndico. Olha, quem se viu aí? O pobre do síndico, né? Vocês são obsessores do síndico, certo? Porque eu faço a conexão direcionando pensamentos não tão construtivos. Você está brincando, mas é daí. Eu começo, e a ideia não é dizer, não, eu não penso nada. Não, é reconhecer que eu sou, às vezes, automaticamente levado a isso. Porque despertar a consciência do processo, do automatismo, para ser um processo claro de escolha, é algo que eu tenho que fazer a partir de mim. Porque é isso que me atrela. Tá? Então, a ideia é que a gente possa olhar para outro lugar. E como é que começa a mecânica desse processo? Começa assim. A criatura está aqui, achando que não tem ninguém. Só que ela tem um campo pessoal, né? O perispírito do médium se expande, mas, ou seja, a pessoa tem o seu campo ali presente. Vamos colocar de psicosfera ali presente. E tem um outro desencarnado, certo? Que também tem uma psicosfera.
Os aspectos comuns geram uma atmosfera fluídico-espiritual comum. E a partir dessa região comum, o que é que acontece? Conexão de mente a mente. Ideias e pensamentos do desencarnado atuando sobre o encarnado. De uma maneira edificante, através do processo que ali está sugerindo a psicografia. Mas, por exemplo, os grandes cientistas, você acha que isso não acontece? Ou todas as ideias que eles trazem são apenas dele? Tem um filme chamado O Homem que Inventou o Infinito. Dê uma olhada para ver. Ele descreve isso, é um matemático, que as fórmulas que ele traz são utilizadas até hoje para se entender os buracos negros. E ele descreve como é que perguntou para ele, de onde é que vem essas ideias? É do meu contato com a minha deusa, porque ele era hindu. E descrevendo como aquilo chegava. Tá? Então, é assim que acontece. É a partir daí que pode vir algo tanto positivo como algo tentando prejudicar o outro indivíduo. Esse é a mecânica aí, tanto da comunicação, como os elementos da interação obsessiva de um espírito sobre o outro, um desencarnado, o outro encarnado. Aquela fotozinha de novo, que influências ocorrem, para a gente trazer isso para algo mais natural. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Ou seja, vocês sentem de vez em quando isso, parece que alguém deu uma soprada, certo? Apareceu aquilo ali a mais, pensamentos sugeridos. Agora veja, quando vocês já brigaram com alguém, né? Aqui é pouco provável, né? Mas assim, vocês já deram uma arregaçada assim, na relação com o outro, né? Você mostrou, seja a fera que tinha aí dentro. Nessa hora você acha que só tinha pensamentos próprios. A galera que está junto também faz parte. Então, a partir daí, quando eu começo a entender que há uma interação entre outras correntes mentais, tanto de encarnado como desencarnados, eu preciso ter mais atenção, certo? Nesse movimento. Porque, às vezes, até você diz, rapaz, eu nem ia fazer aquilo, mas parece que uma coisa me acendeu. Tá? Ah, foi o desencarnado. Não, pode ter tido seus próprios processos de vidas passadas. Se lembra, eu, Cristiana, que voltou? A mesma coisa. E, lógico, já está ali, aproveitou a galera presente e somou forças. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Estava na pergunta que eu fiz e minha amiga fez o retorno, ampliando a pergunta, né? Como é que você vai saber o que é seu e o que não é seu? Se você não se conhece, você não sabe. Se você se conhece, você sabe. Mas, Fernando, tem coisas que ficam na zona fronteiriça. Mas digamos o seguinte, eu estou querendo exercitar a mediunidade. Eu sinto, né, algumas coisas que mostram aí o elemento mediúnico em mim. Vocês tiveram uma aula sobre médios, né? Tiveram? Vai ter? Pronto. Então, elementos que chamam a atenção disso. Eu vou fazer o quê? Eu vou experimentar. Se eu vou experimentar e ficar perguntando, é meu, não é meu, vai rolar? Não. Eu preciso controlar porque eu tenho a comunicação vai até onde eu permito. Então, eu tenho que permitir aonde ela não seja lesiva nem para mim, nem para as pessoas. Mas eu vou exercitar aonde? No centro espírita. É o lugar mais protegido para isso. Ah, eu quero fazer em casa. Pode? Pode. Você pode decidir fazer hoje um bolo, sem nunca ter feito nenhum. E você daqueles, vou fazer sem receita. Também, não tem problema. A diferença é que quando se dá no mediúnico, esse angu, você vai ter que digerir. Sem saber. Agora, se você tem conhecimento, você pode fazer isso de maneira segura. Mas se você não tem conhecimento, baixa a bola um pouquinho, vá para o trabalho dentro do centro, fazer isso, para depois você poder fazer fora. Certo? Então, naturalizar a mediunidade é possível quando eu tomo conhecimento do que é isso. Quando eu deixo de temer o que é isso. Se eu ainda temo, eu estou naturalizando? Não, eu estou negando. Então, a ideia é essa. Os pensamentos que são próprios. Como? E aí eu gosto dessa casa. A finalidade daqui não é você ser espírita, é você se perceber espírito. Sabe o que é você se perceber espírito? Conhece-te a ti mesmo. É isso que é se perceber espírito. Conheça você. Você vai ter aqui até o ciclo 3,
elementos que reúnem mediunidade e contexto psicológico, e do 4 para diante, que o 4 é o que eu sei do mundo, né? Você vai começar a agregar outros elementos filosóficos, psicológicos, para a autopercepção, compreender, identificar você e poder, então, lidar com isso de maneira natural. O que é natural? Tendo pleno conhecimento e consciência do processo. Sem estar à mercê de nada nem de ninguém. Sabendo que tudo está dentro da janela que eu permito. É sempre de dentro de você mesmo que os homens tiram suas ideias, aquilo que eu citei, no homem que inventou o infinito, né? Então, como é que isso se dá? Lógico, muitas ideias advêm de interações externas, e aí aquilo ali surge, né? O que é que eu estou querendo mostrar com isso? É que as influências espirituais podem ser positivas e não ser negativas. Então, proativas nesse sentido. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. Isso é exato? Aquela primeira coisa que vem, certo? Eu gosto muito disso, a pessoa diz assim, ó, me veio um arrepio e veio tal ideia. Aquela coisa mística ainda está na gente, né? Olha que Kardec veio para apagar isso. Tá? Ele veio explicando o fenômeno mediúnico. Tanto que é uma penúria ver trabalhadores espíritas que nunca leram o Livro dos Médiuns. Como é a linguagem é difícil, você tem que buscar ler. Lê aos poucos. Vai discutindo com alguém, vai ampliando com as obras complementares, André Luiz, o próprio Emmanuel e outros, né? Para que você vá entendendo. Por quê? Foi o trabalho de Kardec, à época, que tirou o contexto mediúnico do obscurantismo. Porque o que é que você fazia com a mulher médium? Porque mulher não presta, né? Mulher não presta. Tudo a culpa era dela. O cara era sacerdote, e aí o fogo subiu, foi o quê? Foi ela que me influenciou. Ela que me levou a pecar. E fazia o quê? Churrasquinho, queimava a criatura. Então, ele tirou desse lugar. Demonstrou o que é mediunidade. Mas a gente ainda fica esperando, na mediúnica, que Pai João chegue e diga o que vai acontecer. Pode, mas fica ainda esperando isso. Ainda temos uma relação com o espiritual que, se não é do medo, ela é meramente fenomenológica. Nós ficamos a cada momento esperando uma apresentação mediúnica mais firme. Criatura, é isso. É isso. O despertar não é. Mas precisamos olhar. Então, não é o primeiro impulso. Você tem que analisar criticamente. Mas me arrepiou, e daí? Coisas boas e ruins lhe arrepiam. Então, sair desse lugar para aprender a olhar como isso acontece. Além disso, quando eu começo a falar muito de encosto, o bicho pega aqui. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um espírito mau? E aí, como é que a gente faz isso? E aí, galera? Não, vocês vão precisar dar uma peninha para quem está escutando na internet. Quem pode fazer aí esse ato de amor? Ele notou que a mão perispiritual dele estava assim, ó. Ele é médio, ele notou aí, ó. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Eu acho que é o resultado desse pensamento. Pronto. A grande pergunta está aqui. E aí, o resultado, como é que a gente consegue enxergar esse resultado? Como é que a gente... Não, peraí, calma um pouquinho, mas eu vi que a mão está em pé ainda. Como é que a gente consegue enxergar esse resultado? Para você mesmo, se a consequência é, enfim. Como você, digamos, imagine ser médium, certo? E eu estou desencarnado, e eu encosto em Ricardo. Ricardo sente aquele arrepio, certo? Ficou arrepiado. Não dei nenhum cheiro no cangote, não. Foi só aproximar de Ricardo, certo? E aí, Ricardo, como é que você sabe se é um bom espírito ou um mau espírito? Como é que você imaginaria isso acontecendo, certo? Que é possível que nós, como médicos, já tenhamos isso. Eu estou brincando, mas assim você sente mesmo, né? Às vezes, algo que lhe soprou o ouvido, que lhe induziu alguma coisa. Como pesar se aquilo é um bom espírito ou um mau espírito? Eu acredito que seja que a consequência seja ou você realmente se sente para baixo, né? Não tem aquela coisa, tá com encosto, tá com mal olhado, ou, enfim, tem uma consequência, te gera uma atitude que te traz uma consequência,
e, enfim, de maus hábitos e, enfim, o que a gente vê aí de representação, o pessoal vai para droga, vai tal, e não consegue sair. E eu acredito que o bom seja aquele que te inspira, né, que te induz a algo que seja grandioso para uma luz. Ou seja, com o Ricardo, se eu tiver ideia de tanto quanto distorcida, não vai rolar. Eu tenho que procurar talvez Marcão. Eu e Marcão, a gente se resolva, certo? Porque, veja só, um dos dados é que está aqui a criatura, né? Quanto mais você está envolvido com espíritos em harmonia, você tende a harmonizar também, né, seu campo. Por quê? A interseção de um campo harmônico com outro vai tender a harmonizar mais você. Então, uma das formas de perceber é como aquilo reverbera em você. Já ao contrário, quando você está... eu queria o de cima. Quando você está frente à energia desarmonizante, o que é que ela vai fazer? Desarmonizar você. Então, ou seja, a captação de fluidos espirituais pelo médium vai lhe provocar sensações boas ou mais, conforme o grau evolutivo do espírito. As sensações e percepções variam em tipos e graus. Então, aí já é um parâmetro que ajuda a perceber. E uma das coisas que eu sempre comento com os médiuns, tente perceber qual é o padrão daquele espírito que se aproxima de você, que as pessoas querem nome. Imagina, espírito tem CPF? Tem. Então, veja só, estava na reunião e baixou o quê? Jesus. Fiquei assim, peraí, que negócio é esse? Conversa melhor. Aí o outro fez assim, Jesus de onde? Ele diz, de Nazaré. Tem alguma coisa estranha. O que é que você quer? Eu queria deixar um recado de minha mãe. Aí, olha, tranquilo, pergunta ali. Aí, sim, quem é a sua mãe? Maria, pronto. Que recado é esse? Olha, diga a Maria que aquele dinheiro que foi do jegue que a gente vendeu, certo? Está escondido no pote embaixo da cama. Mas veja, quando começou com a fala baixa, que disse que era Jesus, que era de Nazaré, que a mãe era Maria, ou seja, é preciso que eu perceba essas reações, mas que eu exponha essas reações na percepção do outro. Você lembra que eu disse, exercício mediúnico, melhor que seja no centro? Eu converso com o meu colega, que eu estou dando a comunicação, qual foi a impressão que você teve? Eu converso com o coordenador daquele trabalho, porque eu sozinho, que estou no período de aprendizado, eu não consigo deter. Mas, Fernando, e você com tantos anos? Converso. Olha, para sentir isso assim, não sei como é que está, porque às vezes nem sempre fica claro. Ou seja, se está claro para você, beleza. Se está duvidoso, compartilhe com o outro. Se você tem toda a certeza, teste no diálogo com o outro. Porque às vezes é difícil nós olharmos e enxergarmos o próprio processo que está nos envolvendo. Então, a partilha. Saia do místico para algo passível de ser compartilhado, explicado. E o quê? Observar os outros momentos em que aquilo se apresenta, porque não é de uma mirada só de como aquilo vai acontecendo. Ok, até aí? Dúvidas? Perguntas? Então, vamos lá. O outro elemento. Atuando os fluidos sobre o perispírito, esse reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. E se são maus, a impressão é penosa. Sabe um dos primeiros, então, processos de obsessão. Primeiro, certo? Obsessão simples. Influências de um espírito sobre o outro. Certo? Então, você pensa nisso, capta aquilo. Processos mais complexos, ele começa a dirigir o outro. Um dos processos, fascinação. A criatura começa a se achar o bom, aquele que está de salto alto. E aí ele faz o quê? Como é que é a relação? Rafael, desencarnado, me influenciando. Porque Rafael era presidente de centro espírita. Desencarnou, chegou do lado de lá, esperava encontrar o quê? Uma comitiva. Aí, Rafael! Chegou lá e encontrou? Não. Então, isso... E aí ele chega o que agora? Sintonia, certo? Eu e ele. E aí só que ele quer o quê? Ele vai me fascinar. E começa, né? Eu começo a ser eloquente, usando palavras que eu não usava. Eu começo a fazer algumas conexões assim mais interessantes. Nada demais, algo que uma pessoa bem instruída, com boa percepção, é capaz de fazer, encarnado, também desencarnado. Só que aí é o seguinte, eu começo a notar que Marcão foi outra pessoa, ele mudou.
entendeu que aquele processo mudou, e Marcão agora é trabalhador da mediúnica. E aí Marcão começa a olhar e diz, mas Fernando, veja só, sua comunicação tende a repetir o mesmo padrão. Olha o que é isso. O que é que Rafael faz? Fernando, você vai ficar confiando em Marcão, Fernando? Marcão quer tomar seu lugar de médium principal. A partir do que é que eu faço? Afasto Marcão. Então, o processo, saindo da obsessão simples para um nível mais complexo, onde evolua com isso, vai tentar fazer o quê? Me afastar de pessoas que possam me ajudar a enxergar a fantasia na qual eu estou viajando. Boa noite. Boa Eu queria noite. fazer uma pergunta. Existe um obsessor que ele esteja em influência do encarnado, seja tão grande de que ele não consiga sair mais dessa pessoa encarnada? Vou lhe citar um exemplo. Meu irmão uma vez foi no centro e tem uma pessoa na nossa família e que ele pediu orientação. Ele foi tomar um passe e nesse passe uma pessoa incorporou e essa entidade disse a ele de que se ele conseguisse levar essa pessoa no centro, de que ele sim sairia desse grau de obsessão. E até hoje ele não conseguiu levar essa pessoa no centro espírita para conseguir, né, tirar esse obsessor junto a essa pessoa encarnada ainda hoje. Existe essa possibilidade de ele estar nesse grau tão avançado de obsessão, de que ele esteja nesse poder de dizer que ele não vai conseguir levar essa pessoa no centro espírita? Primeiro, o nome dele não é esse, Paulo, irmão de Soraya. A primeira coisa que eu quero é acolhê-lo. Porque Paulo chega para mim e diz, mas Fernando, que irmão sou eu? Eu sou um pulha. Porque meu irmão passa por um processo desse e eu não consigo fazer nada. Eu estou fazendo uma abstração para a gente poder alcançar duas coisas que eu queria com isso, tá? E eu não consigo fazer nada. Não consigo nada, não vale nada. Primeiro, Paulo, Jesus andou com 12. Na hora que ele mais precisou, o que foi que os 12 fizeram? Ou seja, se Jesus, enquanto indivíduo, não foi capaz de transformar o outro, porque toda transformação é um processo pessoal, o pobre do Paulo pode se culpar por isso? Não. A primeira coisa a entender é o processo de cada um é de cada um. Eu faço tudo o que é possível. Oro, busco orientar, mas o outro não quer, o processo é dele. Primeira coisa. Porque muitos de nós, às vezes, estamos envolvidos nisso. Tá? O que é alguém estar sob uma influência a qual ele se mantém continuadamente? Vamos encontrar, às vezes, com alguns vícios. São a maneira mais fácil de você perceber. As drogas, especificamente, ilícitas, são levadas a isso. O indivíduo começou fumando maconha, estava depois cheirando crack, o que é que seja, e vira um inferno. Por mais que você fale, você leva para fazer tratamento, traz de volta, o indivíduo não sai daquilo, e às vezes termina a encarnação através de doença, suicídio ou qualquer outra coisa, onde há ali, às vezes, um vínculo entre ele e um ou alguns desencarnados dentro do processo. Então, o processo obsessivo pode chegar a um nível que normalmente a gente vai chamar de subjugação, onde ele controla quase que plenamente o outro. Perpassa antes pelo processo de fascinação, como eu estou descrevendo aqui no meu relato anterior. E aí o que acontece? Poderia ter Paulo levar José ao centro espírita e não adiantar nada. Porque se eu pegar agora a minha amiga Suzana, certo? Minha filha, eu tenho 60, acho que já rola. Certo? Suzana ela dizia que tinha aquele dedo podre. Mulher, quando diz que tem dedo podre, significa que os relacionamentos que ela escolhe são miseráveis. E aí eu estou, você precisa de terapia, veja, isso resistente. Já quebrou a cara umas 4 vezes. Aí eu pego o e digo assim, agora você vai. Pago lá tantas sessões e levo Suzana à força. Funciona a terapia? Se não funciona com encarnado, com desencarnado, também não. Então, o movimento não é por imposição. Então, não é por levar ou não o outro que aquilo vai se dissolver.
Há situações, inclusive, de conexões espirituais tão profundas que, se você desconecta, de fato, o outro desencarna. Normalmente associados a alterações genéticas, deformações, outras coisas que podem estar aí. Mas é possível que uma conexão entre encarnado e desencarnado seja tão profunda que dure uma encarnação. Tá? Então, na realidade, o que é que precisamos perceber? É que, para que o outro desperte, é preciso que ele tome ciência do que está acontecendo com ele. E aí vamos olhar que eu vou fazer um outro salto para ir além também do que você estava descrevendo, alguns pacientes portadores de distúrbios psíquicos. O processo obsessivo é tão intenso, e o que é a mediunidade que causou a doença psíquica? Não, mediunidade não causa nenhuma alteração psíquica. A questão é que, eu já vi, dá só uma guardadinha que eu vou depois devolver. Não causa isso. A questão é que, no processo mediúnico, há uma permeabilidade entre inconsciente, subconsciente, e isso vai à consciência. Os processos de distúrbios mentais, principalmente as psicoses, é a invasão do inconsciente na consciência. Então, o cara está vendo uma coisa que ninguém vê, ouvindo uma coisa que ninguém escuta, ele está vivendo uma realidade paralela. Lógico, então, se a pessoa já tem a predisposição para aquilo, para esse tipo de processo, o processo mediúnico se associa com o indivíduo desequilibrado, isso se potencializa, mas a causa não é a mediunidade. Então, em alguns processos psíquicos, certo? Psicopatológicos, onde você tem, então, situações complexas como aí, muitos quadros psicóticos, como esquizofrenia. Tem um filme que, Uma Mente Brilhante, né, mostra, focando no processo obsessivo, mas dá uma boa ideia do que seria ali, 3 parceiros ali acompanhando. Tem um outro livro, eu acho que são As 24 Personalidades de Billy Milligan, é um documentário. É uma pessoa tomada, certo? São mais do que aquilo, mas ali vai descrever algumas, e como a pessoa perde a sua autonomia. Na realidade, não perde, é o que minha amiga disse. Havia uma permissividade do encarnado, do espírito, para que os outros tomassem, assumissem o corpo dele. Isso é possível. E pode ocorrer, sim. Aonde é preciso o quê? Para que eu fui para a parte do distúrbio psicopatológico? Nós somos seres psico, sócio-espirituais. Então, significa que algumas situações vão precisar de suporte orgânico, então tem que ir para o psiquiatra. Psicológico, certo? Tem que ir para o psicoterapeuta. E espiritual, tratamento espiritual associado. Tanto que há instituições psiquiátricas que unem o tratamento psiquiátrico e psicoterápico também ao tratamento espiritual. Certo? Então, o ser é essa plenitude, e isso pode, de fato, acontecer normalmente associado a questões relacionadas a experiências de vidas anteriores, de um vulcro afetivo emocional tão intenso que imanta aqueles dois espíritos daquela forma. Boa noite. Fernando, eu sou professora e no meio escolar a gente tem uma brincadeira que é o seguinte: quando tem aquela criança muito danada, a gente fala assim, aquele ali não está sozinho, não. A gente fala sempre isso. Sabe aquele Enzo? Sempre tem um Enzo na sala que é demais. A gente faz, aquele menino não anda só, não, ele está acompanhado. No caso de uma criança, no caso eu estou falando da criança encarnada mesmo, existem realmente espíritos que se aproveitam da criança, porque a criança não tem discernimento ainda para permitir ou não, se isso é possível. E, ligando à pergunta da colega, então não vai adiantar eu fazer uma oração para a criança, eu tenho que fazer uma oração para o espírito que está com ela. Vamos lá. Obsessão em criança é algo extremamente raro. Até porque ela não assumiu a própria encarnação. Nós vamos assumir a própria encarnação como um todo lá para a adolescência, onde as pessoas vão chamar de aborrecente, né? Porque ali o espírito quer e se coloca como é. Ele não quer ser filho de... Minha Bia não quer ser filha de Fernanda, ela quer ser Bia. Tá? Então, é onde o espírito assume. E é nesse momento, então, que seu padrão vibracional se torna mais perceptível, captável, e interações entre outros espíritos. Na fase infantil, isso é raro. Tá? Então, o que acontece? Tem criança levada? Tem. Se nós formos olhar dentro do nosso processo evolutivo, lembrem-se do tempo lá atrás. Então, a criança hoje tem uma liberdade que, na época que eu fui criancinha, com menos 7 anos, aí não tinha. Porque mudança da modelagem social.
tá? Que vai permitindo coisas que antes não era permitido. Segundo, a própria energia do espírito. Não tem pessoas que são inquietas, então também é a mesma coisa. Então, aquilo não está relacionado à obsessão. Agora, a criança não tem os seus amigos invisíveis, que não conversa, não tem amigos encarnados que são virados no capeta, também tem amigos desencarnados que também estão, enquanto crianças ali, porque o espírito se sente como tal. Como tal. E aí, naquele estado, ele troca, certo? Tanto que conversa, brinca e tudo descrito dentro dessa forma, a partir da ótica, certo, da visão, da continuidade da individualidade, da persistência do espírito e da busca dessas relações comuns. Eu não sabia que criança não tinha, porque, assim, como você mesmo falou, em filme de terror, geralmente, filme de terror, né? Aí, enfim. Mas, Distância. então, a criança, ela tem os amigos imaginários, mas eles não tomam posse. Não é processo obsessivo. Tá? Hein? Sexto sentido, você vai olhar uma coisa também. Algo daquele nível, certo? Por exemplo, se você pegar Chico pequeno via lá a mãe, certo? Obsessão é incomum, certo? Não é o que você vai ver. Naquele filme, quando você vai ver o Sexto Sentido, ele vai mostrar uma relação assim. Só que ele estava ali, acho que pré-adolescência já, né? É a idade dele, mais para pré-adolescente do que para a criancinha, de fato. Mas o que acontece? Aquilo vai ser... Primeiro, aquilo foi um evento cinematográfico, né, para chamar a atenção daqueles elementos, e não como fato real. Porque veja o nível da mediunidade do personagem que foi criado. E quando ele começa a entender o processo, como ele ganha autonomia, né? Como ele ganha autonomia. E veja que quem termina orientando o desencarnado, que era o médico, é ele. Que espírito desperto de si mesmo. Mas aquilo é uma obra de ficção, tá? Que a gente vai ver ali para categorizar e mostrar esses eventos. Vai ocorrer, vamos ter alguns eventos ocorrendo, mas de maneira pontuais. Por exemplo, vocês sabem o que é médium positivo? O médium positivo é aquele que vai fazer o seguinte. Olha, eu desencarnei. Se lembra de José de Jesus? Jesus de Nazaré? Veja o pote que está enterrado no pé da cama. Chega lá, ela cava no pé da cama e o pote está lá. São médios que conseguem trazer comunicações precisas. Quem você tinha nisso? Chico, Divaldo, Medrado? Poucos médios são uma condição rara. Médios positivos, que trazem aquilo precisamente. Que era a condição do médium retratado no filme O Sexto Sentido. A criança tinha essa precisão. Tá? Então, não é o comum, é exceções. Tá? E aonde os espíritos buscavam não era prejudicá-lo, procurava ele para ajudá-los. Não era um processo de obsessão no sentido de querer prejudicar o outro, que é isso que vincula o contexto obsessivo. Boa noite. Fernando, você falou sobre a permeabilidade do inconsciente para o consciente. Então, assim, a gente poderia dizer que os complexos seria o ponto de ligação ou sintonia entre desencarnado e encarnado, ou até mesmo entre os dois encarnados? Jung, de maneira brilhante, dizia que a porta de acesso para o inconsciente são os complexos, enquanto Freud dizia que eram os sonhos. Tá? Então, de fato, o complexo é o ponto de conexão entre encarnado e desencarnado. Certo? Há afinidades dentro desse sentido que aí torna possível essa conexão entre um e outro. Tanto que quando o encarnado passa a tomar conhecimento do seu processo e dissolve, certo? O link de vinculação obsessiva se desfaz. Boa noite. O desencarnado, quando ele aparece para alguém, ele se manifesta da forma que ele se desencarnou. Por exemplo, acontece um acidente, ele está todo machucado. Quem vê, quem é vidente, vê o médium daquela forma ou vê como ele é? Ele se apresenta de que forma? Forma de manifestação do espírito desencarnado. Ele tende a assumir, normalmente, a forma da sua última encarnação. Tendo desencarnado de uma maneira trágica, ele pode aparecer, inclusive, daquele jeito, e a pessoa perceber daquele jeito. Contudo, um espírito pode aparecer para dois médiuns de forma diferente. Certo? Então, o espírito já, lógico que não um espírito em desequilíbrio, um espírito já em equilíbrio buscando fazer ali trazer uma tarefa.
Então, vamos notar que tem um encontro que tinha Chico e Pietro Baldi, né? O espírito trouxe a comunicação. Chico viu de uma maneira e Pietro, quer dizer, Chico psicografou de uma maneira e Pietro de outra, trazendo um pouco características que vinculam aquilo que o indivíduo queria trazer ao psiquismo de quem está recebendo a mensagem. A exemplo disso, vamos ao cinema, não vemos um determinado evento, né, que aparece lá na televisão, e vamos perguntar a 10 pessoas, cada uma conta de um jeito diferente. Por quê? Cada um usa os elementos simbólicos para transcrever aquilo com que entrou em ação, e aí vai ter variâncias, diferença entre os discursos. Então, depende da evolução do encarnado. Não, vamos lá. A forma que o espírito se apresenta está ligada a como ele está se sentindo. Então, a gente pode encontrar um espírito, digamos, eu sou médio vidente, o espírito ele pulou na linha do trem, e eu vejo ele com os pedaços das pernas lá na mão e as outras coisas. Ele se apresentou assim. Tá? Agora, o que é que acontece? A maioria das vezes, dentro desses processos, se busca, ou seja, auxílio àquele desencarnado. Às vezes ele adormece, e aí, quando ele desperta, já em uma condição melhor para lidar com aquilo. Mas para nós sairmos de acidente, já imaginou, todos nós aqui vamos ser ou cremados ou enterrados. A gente, se aparecer para o outro, ou feito uma tocha humana, churrasquinho, ou ao contrário, com um bocado de minhoca saindo de dentro. Mas é assim que a gente aparece? Não. Isso não é a regra. O que é que estou querendo com isso? Vamos desmistificar, desconstruir fantasias infantis. Pode ocorrer? Pode, mas é a regra? Não. Certo? Por que que aparece ideia fixa na mente do desencarnado? Monoideia. Certo? E, às vezes, o encarnado vai perceber de outra forma, porque também quem está junto com ele naquele processo de auxílio desencarnado dá uma arrumada. Tem outro filme lindo chamado Amor Além da Vida, aonde a criatura morre, né? Que é o personagem, aquele, como é? Que fez Pat Adams, Robbie Williams. Tá? E aí, quem acompanha ele como orientador era alguém que aparece na forma do paciente dele, que tinha insuficiência cardíaca e desencarnou. Mas, na realidade, era o filho dele, utilizando a aparência mais favorável ao que o pai pudesse fazer aquela caminhada junto com ele. Então, é assim que vamos pensar. É o que alguém diz assim, mas, Fernando, doou, como é? Ser cremado. Digo, rapaz, se eu for despertar vendo meu corpo ser desfeito, seja na cremação, seja comido pelas minhocas, ou sendo imerso no ácido sulfúrico, vai incomodar do mesmo jeito. A maioria de nós não está presente nesse processo. Tá? Recebemos sedação, estamos sob outro efeito. Por quê? Porque senão seria uma catástrofe, literalmente, para isso, porque qualquer uma dessas formas ia nos deixar em print mentais. E o que é que a gente vai ver quando você pega o indivíduo e, por hipnose, faz regressão? Qual é o momento mais doloroso? É o momento do reencarne, não do desencarne. Certo? Então, isso. E eu prefiro o quê? Eu prefiro guardar para mim essa imagem que ela é acolhedora e fala de um padrão mais comum. E se não acontecer, aquilo tinha algum sentido de aprendizado para mim. Um sentido de aprendizado. Para eu passar pela experiência de maneira tão cruenta, aquela experiência tinha um sentido de aprendizado. Então, em vez de me prender ao sofrimento, eu vou me prender ao sacrifício, de olhar para aquilo de uma maneira construtiva. Respondido? Ok? Vamos lá. Adiante. As influências positivas ou negativas, mas vamos lá. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? O que é que vocês acham? Hein? Não, só falando, calma. Ó, ela já dispersou os 2. Ela tinha 4, mas você só tinha 2. Não, ela já fez. Você só tinha 2. Vamos lá, diga aí, pergunte de novo. Vá. No sentido de perturbar mesmo, não? Não sei, acho que sim. Que mais? Quem mais dá palpite aí? Palpita. Aqui ao lado, à sua direita. À sua esquerda, né? Direita a minha. Acho que eles se aproximam de quem está com a mesma vibração que eles, para talvez facilitar a afirmação no que ele está preso.
Às vezes o espírito desencarna preso ainda a impressões do corpo físico, que ele só consegue se tiver corpo físico. Então ele se aproxima do outro, induzindo vícios, a manutenção dos vícios, para ele poder sorver aquelas energias como se fosse um vampirismo. Tá? E ali absorve aquilo ali. Agora, às vezes, espíritos imperfeitos podem nos induzir ao mal no sentido de fazer com que, por exemplo, você, às vezes, em virtude da presença da influência espiritual, assume atitudes ridículas. Você faz inserções que terminam trazendo uma visão sobre você que é depreciativa. Então, isso pode ocorrer dentro do processo obsessivo também, dentro desse tipo de relação em que ocorra. Às vezes, espíritos imperfeitos, quanto a lhe induzir ao mal, na realidade, ele não vai lhe induzir como se surgisse dele. Já há predisposições suas, e que, frente a elas, você não se impõe e tudo combina e vai adiante. Porque quando você está desperto, o negócio aparece e você diz, olha, não é por aí. Não adianta. 60 anos de idade, eu já vivi um monte de coisa, certo? Tomar um vinho de R$8.000 e tomar uma boa garrafa de água mineral, para mim é a mesma coisa. Mesma coisa. Experiência, eu já vivi uma coisa, eu já vivi outra. Não vai mudar. Pronto. Quem são os espíritos imperfeitos? Diga aí. Sugestões? Nós somos os espíritos imperfeitos. Por isso que precisamos ter misericórdia com o outro tão imperfeito quanto nós. Nós somos imperfeitos. Então, a partir do momento que eu me vejo nessa imperfeição, por isso aquela imagem de sombra e luz, nós somos imperfeitos. Estamos em busca de o quê? Ir um pouco mais além da ignorância que nós temos, nos tornando cada vez mais conscientes dos nossos processos. E o que é o imperfeito envolto nisso? Quanto mais ignorância, com mais firmeza ele faz. Ou seja, se educa na porrada. Certo? Por quê? Ignorância. Hoje a gente já olha para isso como algo absurdo, era normal. Tanto que as escolas tinham uma palmatória. E a mãe dava direito à professora a baixar o pau. Minha época foi assim. Tabuada era assim. Errou, bolo. Só que eu era meio malestroso, né? Então, perguntava quanto é 9 vezes 7, eu repetia a pergunta para ganhar tempo de elaborar a resposta. E não ganhava bolo. Aí, a criatura percebeu a minha sagacidade, tem que responder de primeiro. Eu levei meu primeiro bolo, certo? Era aquilo possível na época. Você chamava a criança de o quê? Encostado, não quer estudar, preguiçoso. Hoje nós temos diagnósticos de descalculia, de dislexia, de TDAH, de autismo. Lógico que tem uma panacea de diagnósticos desnecessários, né, que a gente tende a rotular tudo. Mas tiramos muita gente que iria para aquele banco. Era o banquinho do burro, até no desenho animado tinha. Sentava no canto e botava o chapéu, né? Pronto. Então, muda da disciplina. Então, o que é que a gente precisa entender? É isso, certo? Quem é esse imperfeito? Somos nós. Que aí vai nos dando a oportunidade de perceber nosso processo obsessivo sobre o outro. Que vem uma coisa que eu digo tranquilo, né? Quando era o filho do vizinho, bicha. Se for meu filho, é homossexual. É o quê? Ignorância. Ignorância. Então, a ideia é perceber, pode um homem se eximir da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Quanto mais consciente me torno, isso vai mudando. Renunciam às suas tentativas dos espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Tem uns que são tenazes, continuam ali juntos, certo? Sai de reto, Satanás. Não. Aí a pessoa perguntou, o que é que você faz com aquele espírito que encosta em você? O que é que a gente faz com ele? 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, uma vela de 7 dias, queima uma pólvorazinha. O que é que a gente faz? Hein? O que é que eu faço? Venha comigo. Vamos juntos. Vamos juntos. Por quê?
eu tenho que mandar ele para o raio que o parta? Vamos juntos. Mas ele pode me influenciar. Só vai me influenciar naquilo que eu ainda não tiver. Vamos juntos. Sempre vai estar. Quem caminha comigo me influencia. Com quem eu caminho, eu influencio. Então, se você me influencia, eu também me influencio. Vamos nos influenciar juntos? Agora, e aí? Se eu já preciso estar atento, quando eu sinto que eu estou sendo testado, eu tenho que estar mais atento ainda. Não se doutrina com palavras, se doutrina com sentimento que vem do coração. Ou vocês acham que alguém senta na mediúnica durante 5 minutos, você vai ver Jesus, você não pode odiar, você tem que perdoar. É aquilo que muda o espírito? Lógico que o diálogo bem direcionado, a escuta precisa, vai ajudar. Mas principalmente o que vem de dentro. Porque senão é só o quê? Só discurso. Não é realidade. Os espíritos procuram atrair-nos para o mal, se limitam a aproveitar as circunstâncias que nos achamos ou podem também criá-las. Sem a nossa anuência, não. O espírito não pode fazer comigo o que ele quer. Vai ser possível acontecer comigo aquilo que eu permito, aquilo que está no meu campo de experiência. Agora vamos entender uma coisa. Tudo que vocês estão passando foi escolha de vocês. E vocês vão dizer logo, mas eu não escolhi. Lógico, quem está me respondendo é o personagem. Escolha de vocês, espírito. Mas como, Fernando, escolha? Tá? Se eu tendo a não valorizar a vida, eu vou estar envolvido em situações que me predispõem a lidar com aquilo e, pela tendência, eu fico repetindo. Por que eu fico lidando com aquelas situações? Para ver se uma hora eu acordo. Eu, espírito, levo a que isso aconteça. E quem é que acorda? O personagem. É através das atitudes do personagem que o espírito vai evoluindo. E o personagem, ele influencia. Vocês não conversam com vocês mesmos, não? Poxa, aqui eu precisaria ter um pouco mais de calma, é aqui. Então, é o processo do diálogo espírito-personagem, fazendo com que você possa despertar e não estar sempre à mercê. Ok? Vamos ver lá o que é que temos ainda. As influências que estão ali. Como é que isso acontece? Mas espera aí que de vez em quando eu vou no embalo e eu me perco. Aqui, dá. Então, vamos lá. Isso aqui é só uma apresentação básica. Qual é o chakra? Chakra frontal. Liga-se diretamente com a pineal. E pineal liga-se com a hipófise. A hipófise é a glândula aí que coordena o quê? Coordena todo o nosso sistema endócrino. Então, quando há uma impressão sobre a pineal, que é a glândula que conecta o elemento mediúnico, vocês tiveram isso na aula de mediunidade, e essas impressões são levadas à hipófise, e isso se distribui, eu não vou sentir no meu corpo todas as impressões aqui transmitidas. Então, eu dando comunicação de uma grávida que morreu durante o parto, num aborto. Senti a barriga grande, senti dores, senti um monte de coisa que estava ali. Certo? Porque sendo do sexo masculino, como sentir aquilo? Os seios túrgidos, porque era, acho que uma criança na faixa de seus 5 para 6 meses. E terminou a comunicação, perfeito, acabou ali, ótimo, por causa disso que eu senti. E é algo que eu já devo ter, com certeza, e já fui mulher, já engravidei e já pari. Morte materna durante o parto era algo que não era incomum. Não era incomum. Depois que vão surgir, então, o parto sob assistência, que isso melhora, porque algumas mulheres morriam de parto, hoje que quase você não ouve fazer. Então, provavelmente, algo que eu já tinha vivido também, estava no meu imprint, e na hora que aquilo veio, se lembra o quê? Inconsciente, subconsciente, consciência. Então, facilitou a percepção do processo e eu me senti também dentro daquilo. Então, havia ali um componente anímico junto do componente mediúnico. Não foi um processo de obsessão. Aquele espírito estava enraizado com outro espírito, mas ele precisou rememorar o processo de desligamento da vida para conseguir sair da monoideia que mantinha ele vinculado com o outro. Então, assim que a gente sente tudo aquilo que estava sendo emanado pelo espírito obsessor. E aí vale a pena você perguntar qual é a natureza dos espíritos que influenciam você. Diga-me com quem andas que eu direi? Exatamente. Busca observar. E aí você vai conseguir entender. Porque esse processo ocorre de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e de desencarnado para
desencarnado. Há anos atrás, de vez em quando eu tenho uma percepção, eu vejo como se fosse algo tênue, assim, não é como vejo vocês, acontece esporadicamente, mas eu estou na sala atendendo, com o médico, aí a paciente sai, quando a paciente sai, me entra uma figura, um espírito, irritado, ela não me deixa em paz, ela me persegue. Eu fiquei olhando, daqui a pouco, aí eu tinha chamado já a próxima, a menina entra, devia ter uns 23 anos, senta na cadeira e começa a conversar comigo. Já me disse que já tinha passado por vários colegas e que ninguém resolveu o problema dela, e tinha ido para mim. Eu disse, olha, esses colegas, muitos foram meus professores, inclusive. Eu quero ouvir seu caso, mas vamos lá para ver. Aí ela começa a contar a história toda, e eu fiz, mas vem cá. Isso ali do lado, dizendo de novo, ela não me deixa em paz. Eu fiz, e aí? Aconteceu alguma coisa em sua vida de 1 ano e meio para cá, que foi quando ela disse que começou os sintomas? Aí ela baixa o semblante e diz, sim, a morte de meu irmão. Eu não consigo esquecer dele. E aí ele dizia, aí, ó, quando ela dorme, ela vai atrás de mim. Natural, você vai. Ela fazia isso mesmo. Aí ela dizia, aí ela descrevendo, eu fico por várias vezes com insônia. Ele dizia, porque se ela dormir, ela vem atrás de mim. Eu não quero que ela durma. E aí, houve um relato dentro dessa coisa, né? Aí, o que foi que eu fiz com ela? Minha filha, você precisa de um espaço, tomar água frutificada, você precisa de um... Não, minha filha, vem cá. Imagine o seguinte agora. Você tem o mesmo vínculo que ele, só que aconteceu o inverso. Ele está vivo e você morreu. A nossa crença cristã não diz que a gente acaba, diz que a gente está em algum lugar. A discordância é aonde e como. Ela, eu também acho assim. Agora imagine, ele encarnado e você desencarnada. Você desencarnada, procurando equilibrar-se, né? Porque perdeu os seus entes queridos, né? E aí você vê seu irmão desesperado, desnorteado, fazendo isso e aquilo. Como é que você ia ficar? Em paz ou em desarmonia? Aí ela para e fez assim. Eu ia ficar desnorteada, porque ela lembrou de como ela estava. Então, eu digo, o que é que seria melhor para seu irmão? O que é que seria melhor para seu irmão? Naquele momento, se ele estivesse pensando em ajudar você, ele se equilibrar. Terminamos, entreguei os papéis, era para ela voltar com 15 a 20 dias, ela volta 6 meses depois. Já entrou no consultório aqui, eu vim aqui trazer para o senhor só por desencargo de consciência. O que foi que aconteceu? Doutor, eu cheguei em casa, desmontei o altar, guardei as coisas, busquei lembrar dele dos bons momentos, como o senhor tinha conversado aqui comigo, e os sintomas que eu fui tendo foi desaparecendo. E ele não estava mais ao lado dela. Porque veja que é vinculação. Tanto ocorre de encarnado para desencarnado, como de desencarnado para encarnado. É tipo, eu desencarno, tragicamente, certo? Minha mulher e minhas filhas estão aqui. Se eu estou desesperado lá, qual é a energia que eu estou emanando para ela? A mesma. Tá. Então, a sintonia não se dá por um momento e em estado de oração, mas principalmente pelo modo de ser do indivíduo, pela sua natureza íntima, pelos sentimentos e ideias de que é portador. Então, como ela pensava, é a sintonia que é criada naquele momento ali, entre um e outro. A sintonia que se pretende fazer com o desencarnado infeliz não se faz emitindo maus pensamentos, mas por uma predisposição psíquica voluntária. Não é porque eu estou pensando mal, há uma predisposição minha àquele tipo de comportamento e de conduta. É isso que atrai um ao outro, ou seja, o campo gerado por um que tem sintonia, reverberação com o campo gerado pelo outro. E aí traz o processo obsessivo. Aonde é que nós vamos entender? Encarnado e desencarnado, perispírito, certo? Então, encarnado, desencarnado. Há um elemento de ligação entre os dois, egoísmo, ódio, raiva, vingança, que vinculam. E aí o que é que ocorre? Simbiose entre os dois. E o que é que vai ocorrer? Obsessão. Então, toda obsessão é troca mútua, porque se um dissolve, o outro dissolve também. Aí o que é que vai ocorrer entre os dois? As ondas mentais do encarnado nutrindo o desencarnado. Ódio, arrependimento, vingança, quer seja do que está ali. Ele vibra dentro do mesmo jeito. Isso é que gera essa sintonia. E a partir daí vamos ver o quê? Então,
do desencarnado, a energia mental do desencarnado no chakra coronário do encarnado. Produção de imagens e sentimentos do desencarnado no encarnado. Você lembra aquele que eu mostrei, de mente a mente, que estavam juntos? E depois a relação do sistema neuroendócrino e da comunicação através chakra coronário e pineal, isso que vai estar existindo. E aí, essa influência pode ser tão intensa para tornar-se subjugação, causar transtorno psíquico ou vampirismo, onde vamos ver o que agora? O desencarnado subtrai a vitalidade do desencarnado. Então, o desencarnado adoece, literalmente, em virtude disso. Como é que nós vamos ver isso? No livro de André Luiz, ele descreve, né? Ele desencarnado, vocês não vão conseguir ler que está muito pequenininho, né? E ele, olhando para o perispírito da pessoa, ele diz que significava aqueles acervos de pequeninos seres escuros. Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Pareciam as expressões mal conhecidas da sífilis, mas não temos sob os olhos o espiroqueta, nem qualquer nova forma sucessível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chama-lhes larvas simplesmente. Ou seja, ele estava observando alguém que a genitália, em vez de estar assim, estava envolta nessa atmosfera enegrecida, né? Que eles colocam, são bacilos psíquicos da viciação mental sexual. Qualquer viciação vai tender a contaminar o órgão a ela relacionado com essa presença aí de energias desvitalizantes. Para mostrar que é uma repercussão no corpo, no perispírito, sobre isso. E aonde é que isso acontece? Nisso aqui, ó. Primeiro, nós achamos que somos só luz. Então, quais são os espíritos imperfeitos? Nós. E onde é que cria os vínculos? Nisso aqui, ó. Também ninguém aqui passou por isso, né? Você está do lado de cá e parece que tem uma coisa ali chamando o quê? Incapaz, inútil, certo? Imprestável. Então, lhe diminuindo, permitindo que você, exposto, desarmado, porque você está denegrindo a você mesmo, você seja elemento que possa ser atingido por outros. E aí o que é que pode surgir nisso? Distúrbio de comportamento e obsessão. Doença mental pura e simples, doença mental mista, ou seja, associada à obsessão, doença mental por obsessão, a própria obsessão causando isso. Entidades espirituais obsessoras, pode ser a auto-obsessão gerada por problemas psicológicos dessa encarnação ou de outras, certo? De outras encarnações, e processos obsessivos originados em reencarnações anteriores, fortalecendo esse tipo de vínculo. Ô, Fernando, quando você fala de auto-obsessão, e no 2 slides anteriores ali que você falou da coisa de vampirismo e tudo mais, está muito em discussão a questão das doenças psíquicas, mas de comportamento, né? Aí você falou do narcisismo, enfim, e aí tem diversas variações. E está relacionado isso à obsessão entre encarnados ou uma consequência, enfim, da própria pessoa? Se formos falar dessa obsessão, ela vai ser encarnado ou desencarnado. Agora, pode estar enriquecido pela presença de influências de encarnados, da mesma gleba, certo? Começa se precisamos de algo a mais para apimentar a relação. Aí começa com um terceiro, daqui a pouco um terceiro não basta, precisa de uma maconhazinha, precisa de um crackzinho, precisa de um quarto, ou seja, vão se agregando encarnados e desencarnados em padrões vibratórios iguais. Termina numa sala de swing com os 10 juntos, drogado, diabo a 4, tudo junto. Tá? Então, pode tanto uma coisa quanto outra. Eu estou indo para a esfera sexual, mas pode ser dentro de outras, mas é porque essa é mais chocante, às vezes. Não, e você falou aí de entorpecente, mas tem as drogas e chás... lícitas. Não, e os chás, né? A ayahuasca e tudo mais, que o pessoal fala que você chega em uma outra... Enfim, você acessa outras coisas. O que é que se diz disso? A questão é, o uso da droga é o uso da busca, é a procura pela transcendência. Tá? E a droga seria aquilo que levaria a uma transcendência,
rápida, no piscar de olhos, de ver além. E aí é onde o indivíduo termina se viciando, certo? O ayahuasca é utilizado dentro de um sincretismo, da busca, eu não enquadraria ela como uma droga propriamente dito, certo? Aí a gente vai ter outras coisas, por exemplo, que pode levar a gente a um estado desse. Quando a gente delega o exterior, o que só pode ser construído internamente. Aí vamos ver algumas práticas, né? Por exemplo, tem papa-passe, papa-água fluidificada, tem papa-oração, não saio de casa sem fazer uma oração, onde eu me vinculo a algo que é externo, parecendo que é o externo que configura o interno. Há algum problema? Não. Você gosta de orar para isso, de acender a vela para aquilo ou para aquilo outro. Não é isso que eu estou descrevendo. Reconheça que você só enxerga fora o que você tem dentro. Então, o que está lhe auxiliando é o que tem dentro. Você ainda precisa daquela muleta do que é fora. Enquanto lhe for imprescindível, mas busque entender qual é o processo envolvido nisso. Quanto mais consciente você se torna do processo, você vai começando a compreender o que é apenas fenômeno e o que é, de fato, essência, como processo de transformação, e vai se apartando de uma coisa para uma conduta da autorresponsabilidade. E aí, por isso que eu gosto disso aqui, né? Eu sou o espírito que sombra e luz. Essa história de espírito iluminado eu vou copiar meu amigo Adenauer. É poste, tá? Então, sombra e luz. Nem tudo é obsessão. Evitar atribuir à ação dos espíritos todas as nossas contrariedades, que em geral são consequências da nossa própria incúria ou imprevidência. Livro dos Médiuns. Por isso que eu acho fantástico, eu acho inadmissível alguém que está como trabalhador de uma casa espírita, trabalhando e não estuda o Livro dos Médiuns. Nunca estudou, não olhou. Só sei por alto, qual é o problema? Eu quero conhecer sobre mediunidade. Lê o Livro dos Médiuns, aproveite agora que vai ter um intervalo entre o final do ciclo 1 para o ciclo 2. Aproveite as férias para ler o Livro dos Médiuns. Aproveite para ir entendendo, porque já dizia coisas significativas. Ninguém simplesmente pega energias nocivas ou atrai espíritos infelizes de modo casual ou fortuito. A vida não é injusta. Temos o que merecemos, não somos vítimas impotentes vivendo um destino impiedoso, certo? Então, o que é que nós precisamos ver? Amai-vos uns aos outros e instruí-vos, porque sem instrução não rola. Não rola. Então, busque se instruir, deixe de seguir o que os outros falam. Então, o elemento é que força eletromagnética do pensamento, mas carga de emoção vai transformar em força hidroemotiva, ou fluido magnético. É isso que termina fazendo a conexão de João com José, com Maria. Porque aquele padrão mental, junto com a carga emocional, se lembra? 5 encarnações depois, padrão mental mesmo. Carga emocional, lembrado que Marcão fez comigo. Fez o quê? Gerou aquela ponte hidroemotiva. E aí, olhe se revinculando de novo, tá? Obsessão retrata os prejuízos decorrentes de emoções desarmonizadas quando associadas a ela. Antipatia, paixão, ódios, que são os vilões no processo que desencadeia a obsessão, ligando os protagonistas, muitas vezes por várias encarnações, em que se revezam entre agressor e agredido. As 5 que eu simbolizei com o Marcão, foi uma vez só, né? Mas, digamos, eu desencarno e ele também, só que eu reencarno. Ele não. Ele vai fazer o quê? Se vingar de mim. Na outra, a gente muda e fica, às vezes, um com o outro. E na reunião de desobsessão, de vez em quando, a gente atende assim, né? Que uma das técnicas para acolher o desencarnado é a regressão. Ele volta no tempo vendo o que ele já fez. E aí ele vê as miserinhas que ele já fez, que está falando da miserinha dos outros. Até entender que, na realidade, que são 2 desalinhados, só trocando de lugar. Certo? Então, começa a perceber isso. E patologias do corpo perispiritual. Uma delas é aquelas nuvens, né, escurecidas, envolvendo, como eu coloquei, intestino, né? Então, vícios alimentares, a própria bebida, viciações sexuais. E aí, o que é que nós vamos notar? Tá? Deformações, zoantropia, que é a mais comum
é a licantropia, no processo obsessivo, aonde um espírito sobre o outro faz com que deforme o perispírito, saindo da forma humana para a forma animalizada. A forma mais comum vista é a forma de lobo, chamada de licantropia. Aonde acontece isso? Lembra daquela imagem que tinha o carinha todo dourado, olhando para a sombra enorme, chamando de inútil, de incompetente? Veja, quando você faz isso com você, você abre espaço para que o outro potencialize isso. É mesmo, você não presta, você não vale nada. E aquilo vai fazendo o quê? Com que você torne-se uma massa de modelar, aonde o imprint mental do outro vai influenciando você. Isso acontece com o encarnado. Quer ver? A mãe diz, você não vai dar para nada. Problema na vida do filho. Foi ela que criou? Não. Ele já tinha a impressão, criou o campo e isso ocorre entre os dois. Tanto que quando ele diz, não, quem determina a minha vida não é você, sou eu. A coisa muda de lugar. Tá? Podendo levar a vampirismo com repercussões, inclusive orgânicas. Escala de espírito, qual deles os imperfeitos? São impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Há lá no livro dos espíritos uma escala de espíritos. Né? Aquilo é a tentativa de gerar uma orientação. Ela não é exatamente aquilo, mas eu fiz um recorte dela para colocar que são esses espíritos que estão o quê? Em desarmonia, em desequilíbrios, levando a neuroses, psicoses, convulsões até, por causa de presenças e influências espirituais, aonde é um indivíduo que já tem suas predisposições psíquicas para isso. Sem a predisposição, o espírito não consegue fazer isso sozinho, podendo chegar à possessão. Então, as 24 personalidades de Billy Milligan, que como eu citei para vocês verem, tem um outro antigo, As Três Faces de Eva. Se você botar no Google, você vai encontrar, aonde uma mulher que tinha 3 formas, certo, que se apresentavam com ela, e a psiquiatria lidava com isso na época, buscando através de sessão, não é sessão espírita, de sessões de atendimento psiquiátrico, fundir as 3 personalidades em uma só, mas onde entendemos que na realidade eram 3 individualidades. Tá? E parasitas ovoides, ou seja, a criatura se deixa deformar tanto pelo sentimento de culpa que ela perde a forma humana, fica como se fosse um ovo, e aonde ela presa, vibrando o quê? Uma monoideia. Aquela monoideia é que prevalece, e quando ela se acopla ao espírito, o espírito fica com aquela ideia ali, cristalizada ao redor dele, envolvido em alguns processos obsessivos. Os espíritos que pretendem obsidiar alguém, o fazem, calma, volta para cá, certo? Aqui. O fazem ligando-se a ela pela sua estrutura mental, inserir-se nas ideias de sua vítima, pois as ideias e as emoções são fatores de ligação com os desencarnados pelos complexos que tornam núcleos emocionais que possibilitam as influências espirituais, principalmente os de culpa, inferioridade, superioridade e de poder. Agora, deixa eu andar um pouquinho, que eu queria com vocês pegar isso aqui, para dar tempo a gente poder ver melhor. Veja só, como é que podemos lidar com o processo de obsessão, né? Vigiar nossos, para até conhecê-los, né? Não entrar na vibração do obsessor. Perdão como quebra do círculo vicioso. Passes, orações, doação de ectoplasma, que se faz como tarefas na própria unidade espírita. Paciência, compreensão e tolerância. É um ignorante, certo? Objetivar vocabulário sustentado por vibrações fraternas. Aquele dia que você acorda com a boca podre, controle suas palavras, porque a palavra tem uma energia que a envolve, e você nem sequer, às vezes, nota isso. Trabalhar o núcleo do processo obsessivo. Para mim, esse é o grande elemento. Que pode estar aonde? Não é apenas ficar vibrando com bons pensamentos. Dimensão corporal, qual é seu nível de autoaceitação? Tá? Então, eu não aceito a cor, a forma, o tamanho, porque eu sou baixinho, porque eu sou gigante. Então, a não aceitação é um dos elementos para gerar complexos. O autocuidado, dimensão física, os processos obsessivos mais severos vão tidos normalmente porque o indivíduo para de tomar banho, não quer se cuidar, entra no desleixo, naqueles quadros mais profundos, né? Então, busque ver como está o seu autocuidado. Então, não dá para aos 60 dizer... Tem que ser sarapatel, rabada, cozido e feijoada todo dia, porque
Se comer, morre. Se não comer, morre do mesmo jeito. A diferença é que se eu me tornar diabético igual a mamãe e eu continuar comendo tudo que ela não faz, eu vou morrer, sim, com as 2 pernas amputadas, cego na máquina de diálise e surdo pelos medicamentos que eu já usei. Então, dimensão sexual. Eu utilizo do sexo como elemento de conexão ou eu sou marionete do sexo, certo? Dimensão filial, paternal e maternal. Como é que eu lido enquanto filho, enquanto diretor, regente, normatizador de minha vida, enquanto nutridor dos meus sonhos, dos meus pensamentos, que são essas dimensões que vão gerar complexo. Eu tenho o dedo podre, então você não consegue fazer escolhas. Eu só tenho parceiros que me abusam, ou seja, uma dimensão maternal dentro de um espectro negativo. Não consegue acolher a si mesmo, não consegue construir afetos duradouros. Dimensão afetiva e emocional, por demais lábil, tudo se desespera, tudo chora, ou ao contrário, indiferente. Toda vez que a sua atitude emocional ela deriva para uma radicalização numa coisa ou na outra, olhe, porque pode ter algo aí envolvido, determinando um padrão vibratório que lhe conecta a desencarnados. Dimensão religiosa, qual é o Deus que você abraça, certo? Punitivo, leniente, indiferente. Qual o Deus que você abraça? O que é Deus? É porque tudo que você vai chamar de Deus é sua imagem de Deus. Cada um enxerga de um jeito. Deus existe? Sim. Mas como você enxerga, muda. Quando você tinha 10 anos era uma coisa, aos 15 outra, aos 30 outra. Porque Deus mudou? Não. Quem mudou foi você. Então, reveja, porque isso gera complexos. Dimensão profissional e intelectual. 8 horas de sua vida você vive aonde? Trabalho. Como é você? Não sabe lidar com subordinados, não sabe lidar com superiores. Quando você vai atender a quem lhe procura, você subjuga, porque a força está na sua mão, é você que define. É isso? É o padrão que vai definir seu padrão vibratório, que vai atrair não, vai gerar um campo que vai se conectar com outros campos similares. Dimensão financeira, como é que você lidar com o dinheiro? Tendo ou não tendo. Tem que aprender dos 2 lados. Há viciações das 2 formas. Então, ao se olhar, se você for capaz de se olhar assim, você não vai dizer que você é espírito puro. Ou ao contrário, você é o bonzão, você é o equilibrado, você é o que não tem problema. Só se você não consegue olhar para isso. Então, quando você começa a olhar assim, você reconhece o quê? Seus complexos, que meu amigo ali descreveu, que nessas dimensões vão aparecer. Você vai reconhecer fantasias infantis, direcionando e mantendo um padrão vibratório. Você vai reconhecer instintos, tá? Quando você é conduzido pela pulsão, né? Quando jovem, aos 80 é fácil dizer, né? Fica olhando para essas pernas tudo pelada. Diga isso aos 20, vá com todo o furor dos hormônios, né? Então, é diferente. Olhe, os instintos para onde lhe guiam. Ou vejo o prato da feijoada e aí, não, peraí, tem que controlar. Eu já vivi para comer. Eu agora tenho que comer para viver. Quando você olha os automatismos psíquicos, comigo é assim, toma lá, dá cá. Fez, eu devolvo. Você não raciocina, você age no automático. Outras personas, aquela conversa de você com você mesmo, às vezes alguém lá dentro está dizendo, pica o pau. É espírito? Não, são outras personas de vidas passadas ou personas dessa vida. Aonde, quando você é filho, a persona é uma. Então, eu posso viver os 3 papéis. Meus pais são vivos, sou filho. Minhas filhas estão aí, sou pai. Eu estou dentro do hospital sendo o cuidador. Eu estou na frente do médico sendo o paciente. 4 personas diferentes. Se eu estiver cristalizado em uma, eu termino fazendo o quê? Tendo o mesmo comportamento em todas. Isso gera um padrão vibratório que também vai coagular uma realidade com outros espíritos. E isso, karma. Karma é o quê? O destino escrito para quem não é senhor de sua própria vida. Então, quem vai com os outros, há um karma, sim. Reação de causalidade, causa e efeito. Se você não modela o que você quer fazer, você vai na enxurrada.
Quando você começa a tomar consciência, dissolvendo os complexos, as fantasias, lidando com os instintos, compreendendo, então, os automatismos psíquicos, lidando com as outras personas e, então, dissolvendo o karma. O que é que vai acontecer? Você vai reconhecer onde tem sombra e luz. E é a partir daí que você lidar com o processo de obsessão, aonde sai de uma ideia sacralizada para entender que isso é o lugar da pessoa humana que você é. E aí você vai entender, então, que o maior espírito que tem aqui, quem é? Você. E assim, é uma forma de você lidar com a resistência da realidade espiritual, não temer a obsessão, mas sair da ignorância para saber lidar com esses processos de influências espirituais. Isso é o que eu tinha para dizer. Ou perguntas ou dúvidas que eu possa responder. Sem dúvidas. Olha. Isso é o encosto. Obrigada, Fernando. Pronto, pessoal. De volta.